Bom dia, amada igreja, graças e paz a todos. Nós vamos aqui no livro de Romanos, capítulo 10, nós vamos ver do versículo 13 até o versículo 21. Vou ler e a gente vai comentar um pouco, né? Que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. Mas nem todos obedecem o Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos mentirei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarem a ira. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Queridos, aqui Paulo, falando da igreja de Roma, né, esclarecendo, primeiro eu já ministrei essa palavra, que ele fala da entrega a Jesus, se com tua boca confessares, ao seu teu coração creres, será salvo. E da mesma forma, como eu já ministrei várias vezes, que o meu pecado foi exposto, a minha confissão, me declarando ser o senhorio de Cristo na minha vida, também tem que ser exposta para que todos vejam que eu quero ser, estou partindo para ser uma nova criatura. E aqui Paulo continuou: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor, precisamos entender aqui, querido, que não é uma reza, mas é um clamor, é uma insistência em oração e clamor diante do Senhor. Agora, como que vai insistir, como vai clamar se a pessoa não conhece? Jesus dá o exemplo, né, da criança, da insistência. Né? Uma criança, quando quer uma coisa, ela insiste com aquilo que ela tem certeza do que ela quer. Tá certo? E ela chora, ela grita, ela está com fome, ela chora, ela quer. A hora que é saciada a fome dela, para. E Jesus dá sempre esse exemplo. E assim somos nós, no Senhor, temos que clamar realmente. Clamar com toda a força no nosso coração. Não é simplesmente uma reza superficial. Aí, por que muitos não são atendidos suas orações? Porque faz algo superficialmente. Que aquilo que ela quer, ela precisa, mas ela não quer. Precisar é uma coisa, querer é outra. Precisar precisa de tantas coisas, querido. Mas quando a gente vai analisar o que eu quero realmente, não é muita coisa. Tá? E eu vou focar naquilo que eu quero, não naquilo que eu preciso. É isso que Paulo está orientando aqui a igreja, e a persistência. Jesus fala dessa persistência. Batei, abri-se-vos-á, buscai, acharei, pedis e vos terá. Assim será feito. Então é exatamente essa persistência que nós, como cristãos, temos que ter diante de Deus. Agora, como vai ter essa persistência se a pessoa não conhece? Como vai invocar o nome de Deus? Como vai acreditar naquele que nem nunca ouviu? Como ouvirá se não tem quem pregue? Então, a missão da igreja hoje, a missão da igreja
no princípio, foi exatamente Jesus que ali em Marcos e Mateus, né? Após a ressurreição, ide, né? Em Marcos foi o mais claro, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crer será salvo. Quem não crer já está condenado. E anunciai a boa nova a todas as nações, a todos os povos. Ou seja, não é eu tomar um avião aqui para outro país para falar do amor de Jesus. Não, é da minha vizinhança. É missão urbana, falar do amor de Jesus. Não é ir lá tentar mudar a pessoa, querer fazer com que ela se torne um evangélico. Tem tanto evangélico que não vale nada. Tem tanto crente que não vale nada. Tá certo? Mas é mostrar Jesus, que ela se torne uma cristã. Cristã. Esse é o papel da igreja, anunciar a boa nova. Como é que eles vão ouvir se não tem quem anuncie? Agora, como é que vai ter quem anuncie se não tem quem envie? Como é que vai enviar se não está preparado? Então, a missão dos líderes de ministério é preparar uma equipe. É preparar e enviar, preparar e enviar. Temos que preparar uma equipe. Não? Eu vejo tanto a igreja, algumas igrejas, tem pastor, tem presbítero, tem isso, tem aquilo. Se saírem da igreja, fazem igreja. Não tem membros. Só tem liderança. Não tem membro. E essa liderança não sai dali, está ali chupando. Tem que sair para a rua. Tem que bater de porta em porta. Tem que anunciar a boa nova. Esse é o papel da igreja, querido. Eclésia, chamado para fora. Esse é o papel da igreja. É isso que Paulo está orientando. Paulo fez isso. Paulo fez isso, tá certo? Como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos os pés daqueles que anunciam a paz, e os que anunciam coisas boas. Então, os pés daquele que anuncia, vai sem interesse, queridos, de ter recompensa com isso. Sabe, às vezes a pessoa sabe fazer as coisas, já pensando em subir no ministério, já pensando nisso. Não, vai por amor, vai fazer por amor aquilo que Jesus fez, aquilo que Paulo ele construía tendas, querido, para sustentar ele e aqueles que estavam com ele. Além de sustentar ele, também aqueles que estavam com ele. Eles quantas vezes nas suas escritas falam que eu não seja pesado, não que desejou ser pesado para a igreja, ser um peso para a igreja, ao contrário, ele ajudava as igrejas. Então, está dando para entender o propósito da igreja desde o primórdio, aquilo que Jesus fez isso, amados. E ele disse, após a ressurreição, ele enviou, é o envio de Jesus. É o nosso compromisso como igreja, como cristão, falar do amor, anunciar a boa nova. Quantas pessoas ouviram falar de Deus, ouvem falar de Jesus, mas não conseguem acreditar. Por quê? Não tem quem vá lá e explique realmente quem é. Quem foi Jesus, quem é Jesus, não é quem foi, quem é até hoje, quem é Jesus. Então esse é o papel da igreja, queridos. É o nosso papel como cristãos fazer isso. E aqui ele dá uma direção, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Como Isaías disse, Senhor, quem crê em nossa pregação? Então, nós vamos sair e fazer aquilo que é com a palavra. Agora, nós não somos obrigados a fazer com que a pessoa acredite no que eu estou falando. Acredite no Evangelho. E se não é o nosso compromisso, se não é a nossa missão, nem foi de Jesus, Jesus jamais tentou fazer isso. Nenhum dos apóstolos tentou fazer isso. Isso não está em nós. O nosso caminho é anunciar a boa nova. Agora, aquele que já deixou isso claro, tem semente que cai bem no caminho. Cai bem no caminho não tem jeito, vai viver e vai comer. Pessoas com coração duro, que elas não querem saber de ouvir a palavra. Elas não querem ter entendimento. Tem aquela que o coração dela é como pedra. Aquela até recebe a semente. Mas a hora que as coisas começam a ficar difícil novamente, aquilo morre, mata a semente lá dentro.
Outras são como uma terra como terra de espinhos. Cai a semente, começa a crescer, mas o espinho é maior. O que é a espinha? A concupiscência que está na vida da pessoa. A concupiscência até cobre, mata a semente, não prospera. E o que é pedra? Pedra pensa que tem um coração duro. Não é um coração maleável, não é um coração trabalhado. Tá? Então, o nosso caminho é esse. Aí ele fala assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A pessoa só vai gerar fé na vida se ela ouvir a palavra. É ouvir a palavra, querido. Não é aquela ministração enchimento de linguiça. Não é isso. Tem pessoa que faz enchimento de linguiça. É aquela palavra que vai transformar a vida da pessoa. E a palavra, querido, a palavra ela exorta a gente. A palavra nos ensina. A palavra faz com que a gente pare para pensar. A palavra faz com que a gente tome uma decisão. Que aquele caminho que a gente está seguindo não vai dar morte. Então, exatamente isso, querido, que nós temos que estar ciente. Ele tem no versículo 18. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e a sua palavra até os confins do mundo. Hoje, através da mídia. Eu estou aqui gravando semana. Eu jogo no YouTube, ele vai para todos os cantos do mundo, para todo canto do mundo. Então, hoje, muito mais que aquele tempo, nenhum povo, nenhuma nação pode dizer que nunca ouviu a palavra. Todas as nações, povos, já ouviram a palavra. Por isso nós vemos que o tempo está sendo remido, dia após dia, Jesus está voltando, é o momento de tomar uma decisão, queridos. Amém? Eu vou parar aqui, porque senão eu vou muito longe, aí eu não consigo enviar para o YouTube. A internet aqui da minha filha é mais lenta do que a minha. Foi a noite toda para mim tentar só conseguir, depois das 8 horas da manhã, o programa ir para o YouTube. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Uma terça-feira abençoada a todos, em nome de Senhor Jesus.